Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo na área de escatologia. E nós vamos complementar aquilo que nós começamos a semana passada, ou a outra semana realmente, né? Falando a respeito da figura central da tribulação, da época da tribulação. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 13. Livro de Apocalipse, capítulo 13. E vamos, para iniciar nossas conversas, vamos ler esse capítulo. Apocalipse, capítulo 13. E se você prestou atenção nas outras mensagens, você já vai começar a fazer umas associações aí, tá? Você já vai começar a fazer umas associações com essas figuras que vão aparecer aqui nesse capítulo 13, tá? Então presta atenção, lembra das profecias de Daniel, tá bom? Lembra das passagens que nós vimos em 2 Tessalonicenses e você já vai começar a associar, tá? Dá uma olhada, Apocalipse capítulo 13, diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Desculpe. Para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, e por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque é o Senhor quem nos revela as coisas que vão acontecer. Por isso, Senhor Deus, nos dá sabedoria agora e entendimento, para que a gente possa
olhar para os nossos acontecimentos, os acontecimentos do mundo, e ver, Senhor Deus, o Senhor atuando de uma maneira maravilhosa. Dá-nos também, Senhor Deus, o amor por essas almas que estão no mundo hoje e que não têm conhecimento da Tua palavra, para que, vendo a gravidade daquilo que vai acontecer, nós possamos ter mais amor, mais disposição de levar o Teu Evangelho às pessoas. Eu peço que o Senhor nos oriente agora no estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, nós estamos falando a respeito da figura central da tribulação, obrigado, que é o anticristo. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Lembra que nós estamos agora nesse período chamado período da igreja, que é um hiato, que é um parênteses dentro dos planos de Deus, como nós vimos nas profecias do livro de Daniel. Tá? A igreja começa com a morte de Cristo, final da 60ª semana de Daniel, e termina com o arrebatamento da igreja que nós vimos algumas semanas atrás. Tá bom? Nós estamos aqui agora, nesse período, chamado período da tribulação. E nós já vimos a semana passada, ou a outra semana, que o anticristo vai vir como sendo os pés de ferro e barro da profecia de Daniel capítulo 2 e o chifre pequeno do quarto animal da profecia do capítulo 7. É aquele que vai surgir do quarto animal de Roma e que vai então dominar durante o período da tribulação. Nós vimos a respeito de quem ele é. Quando é que ele vai aparecer? Vocês lembram? Quando é que ele vai vir? Depois do arrebatamento. Em 2 Tessalonicenses fala que quando aquilo que o impede for tirado, ele vai aparecer. Nós vimos que ele vai ser um grande líder mundial e que ele vai ter autoridade sobre todas as nações. Hoje nós vamos ver um pouco da trajetória dele durante o período da tribulação. E vocês vão ver o que vai acontecer com ele baseado nas Escrituras, tá bom? Lembra que a gente não sabe quem ele é, a gente não sabe quando ele vai aparecer, provavelmente, se Cristo não demora para voltar, ele já está por aí, já está no cenário mundial, e a gente tem que prestar atenção, porque os sinais já foram dados. Cristo pode voltar a qualquer momento. E tudo isso que nós estamos vendo aqui pode começar a acontecer logo. Pode começar a acontecer hoje, tá? Você está preparado? Esse é o intuito dessas nossas mensagens, tá bom? Vamos começar então falando um pouquinho dessa trajetória do anticristo, tá bom? De como ele vai agir. Em primeiro lugar, ele vai aparecer logo em seguida ao arrebatamento, como um líder mundial, tá bom? Note que a gente tem algumas dicas. Ele vai ter uma posição política muito, muito importante. Note que nós vemos no versículo 1 que ele veio da onde? Do mar, tá certo? É uma besta que vem do mar. Mar significa as nações. Como é que você sabe disso, pastor? Dá uma olhada no capítulo 17, versículo 5. Desculpa, versículo 15. Capítulo 17, versículo 15. Você lembra que o livro de Apocalipse tem várias figuras, né? E ele mesmo nos ajuda a entender essas figuras. Note no versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste de onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. As águas, o mar, é o símbolo no Apocalipse dos povos, das nações. Então ele vai vir dessas nações. Note que ele vai ter 10 chifres, ou provavelmente ele vai vir de uma confederação de 10 nações. Você viu isso? Você deu uma olhada no versículo 1, fala que ele vai ter esses 10 chifres. Também Daniel capítulo 7, versículo 24, viu? Não é 245 não. Esse é bastante capítulo grande esse, né? Não, é 24, tá? E também Apocalipse capítulo 17 fala dessas nações. Dá uma olhada lá no capítulo 17 comigo de novo. Olha os versículos 12 e 13. Diz assim:
têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então nós vamos ter o anticristo, que é chamado aqui de a besta, vindo então de uma confederação de nações. Note que ele também vai ter 7 cabeças. Você notou lá? Volta para o capítulo 13, versículo 1. Ele fala que vai ter 7 cabeças, com nomes de blasfêmia. Essas 7 cabeças têm 2 significados. Primeiro, os 7 montes, que tem a ver com a localização de onde ele vai vir, de onde ele vai se estabelecer. Você sabia que Roma é chamada a cidade das 7 colinas? Ele vindo do último animal, do 4º animal, de Daniel capítulo 7, a gente vê claramente que ele está falando a respeito de Roma. Ele vai vir dessa confederação, provavelmente vai vir do próprio mercado comum europeu, da Europa. Também pode significar, ou significa 7 reis, ou 7 reinos que estão estabelecidos na terra. Esses reinos, a gente vê em Apocalipse capítulo 17 de novo. Vê comigo lá no versículo 9. Apocalipse 17, versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era e não é, e também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. A ideia aqui é que ele vai vir dessa confederação, ou desses 7 reinos que vão acontecer. A gente já tem uma ideia desses 7 reinos, porque a gente já conhece a história. Você notou aqui que são reinos de Apocalipse capítulo 17, que ele fala que 5 reinos já caíram. Você notou ali? Que 5 reinos são esses? Os 5 impérios que já aconteceram. Os grandes impérios da antiguidade. Começa com Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Cada um deles se expandindo cada vez mais, mas cada um deles como se tornando como uma potência mundial. Você lembra quando o Egito era uma potência mundial? Na época de quem? De José, lembra? Dominava sobre todo o mundo conhecido daquela época. Note lá, ainda no versículo 10 de Apocalipse 17, que diz, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. Qual é o que existe? Roma. Agora, lembra que o existe aqui é para João no tempo de Apocalipse. Quem é que estava dominando o mundo na época de Apocalipse? O Império Romano. Então, quando João recebeu essa revelação do livro de Apocalipse, mais ou menos no ano 90, perto do ano 100 depois de Cristo, o Império Romano ainda estava dominando e ia dominar até 400 e pouco depois de Cristo. Então, esse é que existe. E ele fala de um outro que ainda não chegou e que vai durar muito pouco tempo. Esse é qual? O reino da besta, ou do anticristo, está vendo? Então a gente consegue notar que a profecia bíblica ela vai se completando, ela vai se encaixando uma coisa na outra. E a gente consegue notar aquilo que para nós já é passado e que para muitos desses profetas que escreveram as profecias não era. Mas a gente vê que Deus realmente preserva a gente de uma forma maravilhosa e a gente pode confiar naquilo que Ele está dizendo que vai acontecer, porque tudo aquilo que Ele disse que ia acontecer, que para nós é passado, aconteceu mesmo. Tá bom? Nós podemos confiar nisso. Então esse vai ser o poder político do anticristo, um império como os outros impérios que aconteceram na humanidade. Também ele vai ter um poder
político muito grande. Esse poder vai ser um poder pessoal baseado nos reinos anteriores. Volta lá para capítulo 13, e você vê o versículo 2 assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Você lembra desses animais em outra profecia? Ah, isso, a profecia de Daniel. Vamos voltar lá para Daniel, ó. Lembra da Daniel capítulo 7? Tem a da estátua, né? Mas cada uma das profecias, olha só. O primeiro reino, leão. O segundo reino, urso. Primeiro reino, Babilônia. Segundo reino, Medo-Persa. Terceiro reino, Grécia, leopardo. Ele está fazendo uma mistura desses reinos para dominar durante o período da tribulação. Esse cara vai ser forte? Pegou qual vai ser o poder desse cidadão? Ele vai ter tudo que é de grande, de melhor, de mais forte de todas essas nações. A gente podia ver isso com mais detalhes, mas não dá para a gente entrar em todos os detalhes aqui da coisa. Um dia, quem sabe, a gente pega Apocalipse e pega ele bem minuciosamente, né? Mas ele vai ter esse poder político pessoal muito forte, baseado nesses reinos anteriores. Também, esse poder vai ser concedido pelas nações. Volta comigo lá para o capítulo 17, versículo 13. Diz assim: tem estes um só pensamento e oferecem à besta poder e autoridade que possuem. As nações ou os reis, desculpa, olha, se você ler o versículo 12, vamos ler a partir do versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. E esses têm um só pensamento, de oferecer à besta poder e autoridade. Então ele vai receber das nações que estão vivendo naquela época da tribulação, esse poder, essa autoridade. Também vai ser concedido pelo dragão. Capítulo 13, versículo 2. No final do versículo 2 ele diz assim: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é esse tal de dragão? Hã? Ó, Vonei, tem certeza? O coisa ruim mesmo? O gramulhão? Ele é chamado de dragão no livro de Apocalipse. Quer ver? Vai comigo para o capítulo 20. Capítulo 20, versículo 2. Olha só. Capítulo 20 de Apocalipse. Está falando de Cristo, né? Ele fala: então vi descer, versículo 1, do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. A serpente da onde mesmo? Onde que Satanás era serpente? No Éden. Lembra? A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui, quando a gente entrar no milênio, a gente vai ver essa parte. Mas você notou que o dragão é o diabo. Ele vai receber o poder diretamente das mãos de quem? De Satanás. Se você achou que já existem, ou já existiram, líderes anti-Deus, anticristãos, meu amigo, você não queira passar pelo período da tribulação. Viu? Porque esse vai ser aquele que vai realmente desbancar todos os outros. Note que ele fala aqui no versículo 2 do capítulo 13, volta lá comigo para o capítulo 13, que diz que deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse cara vai ter a possibilidade de fazer aquilo que ele quer, porque ele vai liderar essas nações sob o poder do diabo, diretamente com o poder de Satanás. Então ele vai ser alguém que realmente vai ter um poder muito, muito grande, tanto político quanto pessoal. Tá? Então, prepare-se
para não ter que passar esse período aqui na terra, porque vai ser um período de grande problema para quem estiver vindo. Mas não só isso, esse cara vai ter uma força, deixa eu chamar assim, espiritual. Ele vai ter um poder que as pessoas vão achar que é sobrenatural. Dá uma olhada, nós vimos isso no capítulo 13. Vai acontecer que ele vai... Opa, voltei. Fui demais. Assim, tá certo aqui. Antes de falar desse poder sobrenatural dele, ele vai fazer a aliança com Israel. Lembra que a gente viu em Daniel capítulo 9, que ele vai estabelecer essa aliança com Israel? Ele vai conseguir até fazer com que os sacrifícios do templo comecem a acontecer. Ele vai reativar o templo. Ele vai ter um poder tão grande sobre as nações, que até essa coisa de conseguir que árabes e judeus cheguem num acordo, ele vai conseguir. Eu não sei como é que pode, mas ele vai conseguir fazer. A ponto dos sacrifícios no templo voltarem a ser executados. Então ele vai ter essa força muito grande sobre as nações. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser vítima de uma ferida mortal. Dá uma olhada no versículo 3. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. É interessante porque ele vai ser ferido de uma forma muito grande. Vai sofrer um atentado, talvez. Imagina alguém que não queira... nenhuma coincidência com os fatos que aconteceram ultimamente, tá bom? Suzana já está rindo ali já. Espero que não, tá, Suzana? Mas não é o atentado do cidadão ali não, viu, do candidato. Porque esse aí não foi tão grave, né? Esse cara aqui, ele vai sofrer um atentado que ninguém vai conseguir, vai ter condição de falar, ele vai sair vivo dessa. A gente não sabe, a palavra de Deus não declara para a gente o que vai ser. Ou um atentado, ou um acidente, alguma coisa assim. Ele diz que vai ser golpeado de morte, por isso a gente pensa que vai ser um atentado. Alguém vai chegar e vai fazer um mal para ele. Mas o que vai acontecer? Ele vai sobreviver a esse atentado. E a coisa vai ser um feito tão extraordinário, vai ser uma coisa assim que ninguém imaginava que ele poderia sobreviver, que vai achar que esse é um gesto milagroso. Vai achar que ele realmente é alguém sobrenatural. E o que vai começar a acontecer com ele? Dá uma olhada no versículo 4. Está comigo ali? E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, mas também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Eles vão começar a adorar o diabo e começar a adorar o próprio anticristo. Imagina ele subindo num pedestal, as pessoas se mostrando de novo sarado dessa ferida mortal, desse atentado, e toda aquela multidão em volta começando a gritar, a louvar e começar a exaltar o nome dele. Ele vai subir no salto. Ele vai sair da posição dele de simples líder mundial para a posição de Deus, de alguém que pode ser adorado, alguém que pode ser adorado pelas pessoas. Ele vai receber autoridade total. Dá uma olhada, por 42 meses, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, autoridade para agir 42 meses. Lembra de 42 meses? O que é 42 meses? 3 anos e meio, metade do período da tribulação. Ele vai ter essa autonomia de fazer o que ele quiser, arrogâncias, blasfêmias. Ele vai agir no mundo da forma como ele bem entender.
E as pessoas vão seguir esse cara. Né? Ele vai estar sobre todo mundo. Olha o versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ele não vai ter respeito nenhum por ninguém, nem por Deus. Tá bom? Ele vai ser alguém que realmente vai dominar durante todo esse período. Não só isso, ele vai se voltar contra Deus e contra quem quer servi-lo. Note aqui comigo os versículos 6, nós já lemos o versículo 6. Note o versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ué, pastor, mas nós não fomos arrebatados? Quem são esses santos que estão aqui? Aqueles que se converteram durante o período da tribulação. Muitas pessoas vão se converter durante o período da tribulação. E vão acabar acontecendo o que com elas? Morrendo. Nas mãos de quem? Desse cara aqui. Quer ver? Vem comigo para Apocalipse capítulo 7. Algumas páginas aí para trás no versículo 7. Depois que ele fala daqueles 144 mil judeus, ele diz o seguinte. Versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças, e honra e o poder e a força sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esses caras aqui foram perseguidos de uma maneira brutal pelo anticristo. Você notou no versículo 9? Grande multidão que ninguém podia enumerar. Vai ter gente salva na tribulação? Vai. Muitos que frequentam igrejas hoje, que têm Bíblia de crente, que têm jeitão de crente, roupa de crente, mas que na verdade, no seu coração, nunca aceitou Cristo como Salvador. Pessoas que são religiosas, que vêm na igreja, dão o dízimo, né, cumprem as suas obrigações diante de Deus, mas que fazem isso por costume. Fazem isso só da boca para fora. Nunca receberam Cristo como Senhor de verdade. E quando acontecer o arrebatamento, o que vai acontecer com essas pessoas? Vão descobrir que não foram. E a verdade vai ser revelada a respeito da salvação dessas pessoas. Por isso é tão importante, irmãos, a gente fazer uma introspecção. Por isso é tão importante você ter certeza de que de verdade você não é um religioso, mas que você realmente entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu creio que muitas igrejas vão continuar cheias de pessoas que nunca tiveram aceito Cristo como Salvador antes do arrebatamento. E aí então elas vão ver e vão se converter. E vão realmente entregar a sua vida a Cristo. Grande multidão
Mas o que vai acontecer? Vão ter que sofrer por isso. A besta foi dada a autoridade para ela, para que ela não só guerreasse contra essas pessoas, perseguisse essas pessoas, mas que as vencesse. Então, irmãos, vai ser um tempo muito ruim para ser crente, para seguir o Senhor durante o período da tribulação. A dominação vai ser todinha desse cara. Ele vai falar abertamente contra Deus, vai perseguir e matar os santos, vai receber adoração no lugar de Deus, e ele, no fim, vai acabar fazendo aquilo para o que ele foi feito. Bom, vai acontecer uma outra coisa também interessante. Vai surgir a segunda besta. Segunda besta. A gente viu isso no versículo 11. Vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Quem é essa segunda besta? Vamos dar uma olhada. É o que a gente chama, não está escrito especificamente, mas a gente chama ele de o falso profeta, tá bom? Ele vem da terra. Note que ele não vem do mar. Vi a outra besta emergir da terra. Provavelmente está falando da terra de Israel, aquela região da Palestina, tá? Provavelmente, a gente não tem muita certeza a respeito disso, mas dá a entender esse tipo de coisa. Note que ele possui 2 chifres, e ele fala aqui querendo imitar um cordeiro. Quem é cordeiro mesmo, no Apocalipse? Pegou? Está querendo imitar quem? Ele imita o cordeiro, mas fala como dragão. É aquela pessoa que mostra uma coisa, mas o que ele prega, o que ele diz, é outra completamente diferente. Faz-se como alguém que é amoroso, alguém que ama todo mundo, alguém que parece querer o bem de todo mundo, querer fazer com que as pessoas entrem numa vida boa, numa vida melhor, mas que no fundo a ideologia dele, as palavras dele, são palavras satânicas. São palavras que ferem o Senhor, que fazem com que ele siga e faça as pessoas seguirem Satanás. Cordeiro aqui é uma pretensa humildade. Talvez até mansidão. Cristo era manso, não era? Será um profeta, vai ser um mestre, talvez, que vai enganar muitas pessoas. Ele vai querer se parecer com Cristo, mas ele não vai conseguir. E aí forma-se o que a gente chama de a trindade satânica. Satanás, o dragão, o anticristo, a besta que surgiu do mar, e o falso profeta, a besta que emergiu da terra. Satanás querendo imitar Deus. Satanás sempre faz isso, gente. Ele quer ser igual quem? Deus. Ele quer, desde o início, que as pessoas o adorem como Deus. E nesse momento, ele vai conseguir. Nesse momento, ele vai conseguir com que uma trindade satânica esteja atuando no mundo. Ele vai conseguir com que o mundo adore a sua trindade e esqueça da trindade de Deus. O dragão, a besta, o anticristo, e a segunda besta, o falso profeta, vão estar dominando o mundo naquela situação. E aí o que vai acontecer? Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel capítulo 9, ele vai quebrar o pacto com Israel e vai definitivamente se mostrar. A partir de agora, judeus, vocês não podem mais fazer seus sacrifícios a Deus. Vocês têm que fazer os seus sacrifícios agora para quem? Para mim. Agora eu sou o seu Deus. E é isso que vai acontecer. O falso profeta vai instituir a adoração
do anticristo. Volta lá para o versículo 12. O falso profeta, então, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Versículo 12, capítulo 13. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo que os que habitam sobre a terra lhe façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Você notou aqui que ele está fazendo uma religião, montando uma religião de adoração ao anticristo. O anticristo vai ser adorado como Deus. Na força de quem? No poder de quem? Do diabo, de Satanás. No poder do dragão. Então você vê o falso profeta agora fazendo tudo isso, faz com que as pessoas adorem a besta, faz inclusive sinais, você notou até fogo do céu faz descer, mas a gente sabe que esses sinais são sinais de quê? Falsos, sinais de mentira. Você lembra onde a gente viu isso? Vem comigo para 2 Tessalonicenses, rapidinho. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Olha só, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A ideia aqui é que as pessoas, quando virem esses milagres, esses sinais que a besta vai fazer, que o falso profeta vai fazer diante do anticristo, elas queiram acreditar nele. Porque a outra alternativa é o quê? Se você não adora a besta, qual é a outra alternativa? Pode deixar que eu vou adorar, pode deixar. Cadê o santinho? Vou colocar aqui o broche. Como é que é? O que tem que fazer mais? O que tem que fazer mais? E todos vão adorar a besta. Inclusive, ele vai fazer uma estátua do anticristo que vai conseguir falar, e não só falar, mas também vai fazer morrer os que não adoram a imagem da besta. Agora, eu ficava sempre imaginando como é que isso seria possível, né? Uma grande imagem que matasse as pessoas da terra que não quisessem seguir o anticristo. Gente, a terra é grande. Como é que a gente vai fazer alguém aqui do Brasil ir lá para, sei lá onde ele vai estar, para poder ser morto lá diante da estátua, né? Mas imaginem uma estátua grande, um robozão que fala. É difícil a gente pensar nisso agora? Tranquilo. Um robozão que mata, é fácil? Tranquilo? Metralhadoras, ou seja lá o que for, sai fogo da boca para exterminar. E um monte de outros robozinhos, ou até drones, que levam a imagem da besta, a marca da besta, espalhados pelo mundo. Uma espécie de controle universal da humanidade. Isso é possível? Claro que é possível. Então, são coisas que podem acontecer. Ele vai poder determinar e ver quem está fazendo aquilo em todo o mundo. Ele vai ter poder de controlar
e de saber os passos de cada um que está na terra. Isso é possível. Se é que isso já não está acontecendo. Isso é possível. Muito possível hoje em dia. Ele vai conseguir ter esse controle total sobre a humanidade. Mas tudo aquilo que ele fizer vai ser em prol dele mesmo. Dele mesmo, tá? Note uma coisa muito importante aqui, ó. O anticristo perseguirá os judeus e os que professam a fé em Cristo. Olha o versículo 15. E foi-lhe dado fôlego, foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Vai para o capítulo 17. Capítulo 17, versículo 6, que também fala a respeito disso. Diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Muitos dos salvos vão morrer durante esse período. Ele vai matar aqueles e vai perseguir até matar aqueles que não adoram a imagem da besta. Note no versículo 16 também que ele vai controlar a economia mundial. Volta para o capítulo 13, versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então ele vai controlar todo mundo através da compra e da venda. Você só vai poder comprar ou vender, comprar alimentos, viver realmente, se você está submetido ao regime. Se você está submetido a esse tipo de situação. Imagina as pessoas que não vão querer seguir a besta, que não vão querer receber a sua marca, como é que eles vão no mercado comprar alguma coisa para comer? Pode ter até dinheiro, mas não vão poder gastar esse dinheiro. E se você passar o cartão em determinado lugar, pronto, já descobriram onde você está. Automaticamente já vão mandar a gente lá dele para pegar você. Entendeu? Porque todo o regime vai estar interligado e ele vai ter acesso a todas as coisas. Ele vai dominar toda a economia daquela situação. Mas tudo isso vai acabar. Sabe como vai acabar? Com a volta de Cristo. Cristo vai voltar no final da tribulação, no final daqueles 7 anos, e encerrar com a farra desses dois. Ele vai encerrar com a farra das duas bestas, do anticristo e do falso profeta. Dá uma olhada. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Vamos dar uma olhada nesses versículos. Apocalipse, capítulo 17, versículo 12. Dá uma olhada no que está escrito aqui. Os 10 chifres que viste são os 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor do Senhor e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Cristo vai voltar, a gente vai ver isso depois quando chegar no capítulo 19 de Apocalipse. Cristo vai voltar e o anticristo vai guerrear vai formar um exército para guerrear contra Cristo. Dá uma olhada no capítulo 19, versículo 20 de Apocalipse. Capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta,
que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Esses não vão passar nem pela morte. Vão ser lançados vivos dentro do lago de fogo. Esse lago de fogo, a gente vai ver mais tarde, é o destino final de todas as pessoas que não receberem Cristo como Salvador. Esses serão os primeiros lançados no lago de fogo. Vão inaugurar essa situação, o lago de fogo. Olha, se você olhar em Daniel capítulo 7, versículos 26 e 27 também, ele fala nessa profecia a respeito disso. Então, irmãos, esse vai ser o destino final deles. Apesar de tudo aquilo que eles vão fazer durante o período da tribulação, quem é que vai triunfar no final? Então, note que vai ter uma linha, né? Ele vai estar por cima, na primeira parte da tribulação, mas depois vai também sofrer as consequências disso na segunda parte da tribulação. Então, irmãos, lembra disso. Deus, ele nunca deixa a gente na mão. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele não vai deixar Satanás dominar nem no período em que Deus permite que isso aconteça. Toda vez que Satanás domina sobre alguma coisa, ou que Deus permite que ele faça alguma coisa para prejudicar os seus filhos, ele coloca um limite bem determinado para Satanás. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Jó, foi assim com os apóstolos, vai ser assim também com o anticristo. Todos nós estamos seguros de verdade nas mãos do Senhor. Mas eu quero dizer de novo para você, você não precisa passar por esse período, tá bom? Você não precisa passar pelo período da tribulação para realmente saber que você realmente aceitou Cristo como seu Salvador. Faça uma introspecção. Tenha uma conversa pessoal com Deus. Veja se realmente você entregou sua vida a Cristo, para que você não seja pego de surpresa quando Cristo voltar. Veja as suas intenções do seu coração. Veja a sua comunicação com Deus como está. A sua vida de oração. O seu prazer de estar fazendo aquilo que Ele quer. O seu prazer de estar na igreja, de orar, de buscar o Senhor através da sua palavra. Tudo isso são mostras que a gente tem de salvação. O seu prazer de falar de Cristo para outras pessoas. De ser luz no seu trabalho, na sua escola, na sua família. A sua vontade de se mostrar de verdade com Deus. Tudo isso mostra para a gente que realmente a gente é salvo. Ou não. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios fala, aquele que está em pé, veja que não caia. Por isso, irmãos, é muito importante que a gente tenha certeza de que a gente realmente entregou as nossas vidas a Cristo. Muitos vão passar por esse período se achando crentes antes dele, tá bom? Nós vamos continuar na semana que vem ainda falando a respeito da tribulação e a gente vai ver como Deus vai atuar também durante esse período. Prepare-se, tenha o seu coração preparado, porque isso pode acontecer a qualquer momento. E Cristo pode voltar ainda hoje, e a gente tem que estar preparado para se encontrar com Ele. Vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Talvez você esteja aqui hoje e você não tem certeza. Talvez essa mensagem mexeu com você. E você diz, pastor, eu estou com dúvida, eu não tenho certeza de que realmente eu fiz uma decisão verdadeira. Mas eu quero que você agora pense e se coloque diante do Senhor. O Espírito Santo de Deus tem essa função de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele também convence os filhos de Deus de que são verdadeiramente filhos de Deus. Por isso, se você está hoje aqui
e você não tem certeza da sua salvação, é importante que você faça uma decisão ao lado do Senhor. Tem alguém? Eu vou orar por você nesse momento. Tem alguém que diz, eu não tenho certeza, pastor, mas eu quero tirar essa dúvida, eu quero ter essa certeza hoje no meu coração. Tem alguém? Senhor Deus, nós louvamos porque cada um de nós aqui hoje está se declarando agora que tem certeza da sua salvação. Então nós agradecemos o Senhor por isso. Agradecemos porque é o Senhor quem nos dá de graça a vida eterna. O poder, Senhor Deus, de através do Senhor, chegarmos até o céu e não passarmos por todo esse período ruim que vai acontecer na terra. Obrigado porque nós vivemos nos fins dos tempos e nós vamos ser talvez aquela geração que vai participar do arrebatamento da igreja. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Agora, Senhor, não nos deixa também ser negligentes para com aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor, Pai, possa ser luz dentro de nós e que possamos, Senhor Deus, levar essas mensagens àqueles que precisam ouvir, para que não participem, não passem por esses flagelos tão grandes que vão acontecer. Obrigado porque o Senhor nos revela a Tua vontade e o futuro das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.